Olá, melhoria contínua, certo? Mas como evoluir? Evoluir a melhoria contínua. Essa semana nós começamos com uma provocação sobre planos, bons planos para execução. E você, está contente com os seus? Acredita que pode fazer mais? Sempre, né? Mais e melhor. Mas para fazer mais, eu sugeriria simplificar, enxugar. Meu nome é Joelson Fonseca, eu estou falando aqui da sede da Montelo e o tema que eu gostaria de abordar hoje envolve processos administrativos, processos de escritório, processos de negócios. Você trabalha em um escritório, numa área administrativa? Desde quando? Quantas oportunidades de melhoria têm surgido nesses processos que você vivencia, correlatos, em torno da sua organização, que você tem percebido nos últimos, digamos, 3, 6 meses, 1 ano? Veja, mentalidade enxuta, que ela é tão valiosa para melhorar o trabalho nas áreas de operações, fábrica, logística, ela é tão ou mais valiosa para melhorar os processos nas áreas administrativas, de escritório também. Eu tenho trabalhado com a filosofia enxuta, a mentalidade enxuta, já se vão alguns anos, quase 20. Quando se trata do chão de fábrica, é bem comum a gente ouvir e contar também nessas organizações que adotam um pensamento enxuto, uma metáfora envolvendo o fluxo de água em um rio. Nessa metáfora, a gente faz analogia e vê o fluxo de água e as rochas no fundo desse rio. E, eventualmente, as rochas aparecem bem na superfície da água. Nessa analogia, nessa metáfora, a água, ela representa os estoques ao longo dos processos nas operações. E as rochas, os desafios, os obstáculos que impedem o fluxo de água de atingir ou de trabalhar, sob um fluxo laminar, um fluxo unitário, contínuo. Porque, do contrário, um fluxo turbulento, ele gera perda de carga, perda de energia, apesar do fluxo ocorrer. A rigor, as pessoas nessas operações, onde se imprime a filosofia enxuta, elas se esforçam constantemente para remover os estoques e outras barreiras que possam esconder problemas ao longo das várias etapas de processo de produção. E nos escritórios? Vamos pensar em um escritório? O que acontece nas áreas administrativas? Uma vez que os trabalhadores dessas operações, tipicamente mais ligados à aplicação do conhecimento, eles não estão lidando com itens físicos como os trabalhadores de uma operação, por exemplo, num chão de uma fábrica. Qual é o recurso que você acha que eles se utilizam, que você possa se utilizar como um buffer, amortecedor dos desvios e dos problemas ao longo das etapas de processo? É o tempo. E o tempo é o mais escasso dos recursos que nós temos, porque ele vai e não volta. E a gente não pode estocá-lo, guardar tempo para se usar depois, não é verdade? Mas ao contrário dos operadores de uma fábrica, os trabalhadores de escritório, executivos, eles não abaixam o nível de água de forma alguma. A melhor, eles tendem a lutar bravamente contra essa redução do nível d'água. Na verdade, fazem exatamente o oposto. Quanto mais problemas as pessoas dentro das operações de escritório, de operações administrativas têm com o fluxo, reuniões ruins, eventos inesperados, mais amortecedores são adicionados. Ou seja, eles aumentam mais ainda o nível de água. E se você tem o nível de água lá em cima, você pode estar até enxergando a sua superfície como lisa, sem ondulações. Mas se você começar a descer um pouco, você vai perceber a turbulência, a perda de energia que está ocorrendo nesse fluxo. Quer um exemplo? É muito comum a gente ver em escritórios o pessoal saindo 7, 8, 9 horas da noite, certo? Mesmo quando o horário comum seria, vamos dizer, em torno das 5 horas da tarde. O pessoal vem aos escritórios aos sábados, eles participam de chamadas em conferência, em reuniões durante as férias. Isso faz sentido? Não, né? A rigor, se você
vai pregar um evangelho da melhoria de processos por meio do enxugamento, por meio de uma filosofia enxuta, todos no coro deveriam estar contando na mesma página do seu inário. Usem as pessoas camisa de colarinho ou macacão de fábrica, é a mesma coisa. Muitas vezes nós falamos sobre os trabalhadores do escritório como se eles merecessem, eu diria assim, um tratamento especial e regras diferentes dos trabalhadores do chão de fábrica. Mas a verdade é que seu trabalho frequentemente, ou seja, nem sempre, mas frequentemente, é muito mais variável do que o trabalho numa linha de produção. E a variabilidade faz a gente perder energia. Mas esse argumento ignora a verdade que eles ainda são trabalhadores, né, de operações da produção de um processo de escritório, de um processo administrativo, de um processo de negócio. Um tipo diferente, tudo bem, de trabalhador da produção, da operação. E isso significa que nós somos obrigados a abordar esses trabalhos, seus trabalhos, e resolver seus problemas. Sabe como? Da mesma forma que a gente aborda o trabalho e os problemas no chão de fábrica. A priori, da mesma maneira que na fábrica, nós devemos definir as condições-alvo para os nossos processos de escritório e administrativo. Provavelmente, ao se definir um dado objetivo, nós não vamos atingir essa condição-alvo na primeira, talvez nem na segunda, quiçá na terceira vez. Mas a simples tentativa de resolver o problema entre o nosso estado atual e a terra prometida nos levará na direção certa, numa jornada boa. Veja, imagine o que aconteceria se, por exemplo, nós colocássemos como condição-alvo algo como ir para casa todo dia às 4 da tarde, ou trabalhar 30 horas por semana, ao longo da semana, de segunda a sexta apenas. Você concorda que vai existir inúmeros obstáculos impedindo você atingir essa meta? E os inúmeros problemas no chão de suas operações de escritório podem envolver questões de RH, faltas, clientes, fornecedores, sistemas de TI ou outros, quase certamente todos eles impedindo você de atingir essa sua meta. E ainda, se você realmente definiu isso como condição-alvo, imagine como você abordaria os desperdícios que inundam o dia a dia nos escritórios. Posso dar algum exemplo? Por exemplo, as reuniões que começam mais tarde, com os participantes que chegam despreparados para o tema e para a discussão, sem informações ou sem ter estudado um pouquinho a proposta e o objetivo daquela reunião. Os e-mails, reply for all, os e-mails, responder para todos, que todo mundo reclama. As torturantes avaliações de desempenho anuais, semestrais, que a rigor deixam a desejar com o seu objetivo de ajudar os funcionários a crescer. Ou as apresentações que devem ser feitas formalmente, usando os slides padrões da companhia. Ou, além, o rastreamento e monitoramento dos pedidos de férias que o pessoal possa ter. Você descobriria maneiras de minimizar ou eliminar essas atividades de baixo ou nenhum valor agregado, em vez de simplesmente aceitá-las. Tenho certeza, como uma parte inevitável da vida empresarial, organizacional, nessas operações de escritório. A rigor, se me permite, a mentalidade enxuta ela é tão ou mais valiosa também para melhorar os processos dentro dos trabalhos nos escritórios. Aborde-a, faça em etapa por etapa, entre nessa jornada. O que você acha? Você não acha que já é hora de você começar a baixar o nível da água nas suas operações de escritório, administrativa, de negócios? Ao fazer isso, você vai começar a se dar conta da quantidade de desafios, obstáculos e oportunidades de melhorias que você tem para poder trazer o seu processo, torná-lo mais fluido. Quer saber mais? Toda semana, aqui no Instagram e nos nossos outros canais de comunicação, nós compartilhamos pensamentos tão poderosos quanto esse para a sua competitividade organizacional. Mas, gostou? Tem críticas? Por favor, compartilhe. Aqui embaixo mesmo, aqui no YouTube ou aqui no Instagram, onde você estiver, compartilhe, interaja.
suas opiniões, suas ideias, nós vamos responder, nós vamos entrar em contato para poder tornar as suas ideias, as nossas ideias, algo maior. 1 mais 1 é bem mais do que 2. Lembre-se, conte conosco aqui da Montella. Nossa maior preocupação é a sua competitividade organizacional. Nós trabalhamos para poder atingir as necessidades de melhoria e de desempenho, de competitividade dos nossos parceiros. Muito obrigado e até mais. Até a próxima.